Fala pessoal, aqui quem fala é o professor William Capriata, quarta-feira, dia de solucionar exercícios da CPA 10 aqui no canal. Então, se você é um aluno, uma aluna que está precisando passar na prova e precisa de exercícios comentados, com certeza essa vídeo aqui vai te ajudar. Beleza, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui o primeiro exercício, um exercício bem tranquilinho aí da CPA 10. As transferências de fundos interbancários, ou seja, entre os bancos liquidadas em tempo real, em caráter irrevogável e incondicional, são realizadas por quais sistemas, desses que estão aqui embaixo, é o responsável por fazer transferências de fundos, Eu tenho uma videoaula que eu trabalho somente isso. O sistema que faz transferências de fundo, de natureza geral dos fundos, é o sistema de pagamentos brasileiro. Ele faz em tempo real, caráter irrevogável e incondicional. Você pode verificar aqui que esses outros aqui não tem muito a ver. Sisbacen, Sistema de Informação do Banco Central, ele faz transferências de fundo? É por lá que eu faço TED, DOC? Não. Sistema Financeiro Nacional? Não. O Sistema Financeiro ele tem basicamente duas funções, a intermediação financeira e prestação de serviços de gerenciamento de recursos. Não tem a ver com o que a gente está pedindo aqui. E também, muito menos, a Selic. A Selic ela faz liquidação e custódia de título público federal. Então, letra A, tranquilinha, vamos para a questão de número 2. O compulsório é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central como forma de reduzir o efeito multiplicador do crédito ou efeito de criação de moeda pelos bancos. Letra A, de investimentos por conta de sua concessão de crédito de médio e longo prazo. B, múltiplos com carteira de investimento, pois são autorizados a administrar em fundo de investimento. Comerciais, que são considerados a base do Sistema Monetário Nacional. Ou Banco de Desenvolvimento, por conta de fazer repasse do BNDES para crédito de longo prazo. Detalhe, quando eu falo do recolhimento compulsório, eu sempre estou frisando isso daqui, eu sempre falo isso daqui para os alunos. O compulsório é aquilo, tem uma pessoa aqui que vai depositar lá os R$100 numa instituição financeira. O banco ele não pode emprestar a mesma quantidade de recursos que ele arrecadou. Ele tem que deixar uma parte guardada no Banco Central de acordo com a alíquota do compulsório. Então, se a alíquota do compulsório for, digamos, 30%, ele vai ter que deixar guardado R$30 numa conta do Banco Central e ele só vai poder emprestar aqui R$70 para uma outra pessoa, para uma pessoa jurídica, por exemplo. E aí, conforme esse ciclo aqui ele vai sendo montado, a pessoa jurídica vai lá, devolve esses 70 aqui para a pessoa, aí a pessoa vai lá e deposita de novo 70. Aí vai ter que tirar mais 30% em cima de 70, então vai deixar guardado mais R$21. E aí ele só vai poder emprestar aqui na próxima vez 49. E assim por diante. Tá, a gente percebe que o efeito multiplicador do crédito é esse. Através de um único fluxo monetário inicial, a gente cria um fluxo de pagamentos muito maior. Beleza? Eu podia continuar esse ciclo aí infinitamente. Ok, quais os bancos são capazes de fazer a multiplicação de moeda através desse efeito multiplicador do crédito? Ou seja, quais bancos criam moeda? Quais bancos são responsáveis por criar moeda? Criam moeda. Falei já também para vocês em videoaulas. É o Banco Comercial. O Banco Comercial ele é considerado a base do Sistema Monetário Nacional. Por esse tipo de banco conseguir captar recursos através de depósito à vista, que é a famosa conta corrente, ele consegue fazer esse efeito multiplicador do crédito. Então aqui, o compulsório é uma ferramenta utilizada pelos Bacen como forma de reduzir o efeito multiplicador pelos bancos. De quais bancos que ele reduz o efeito multiplicador? Comerciais, que são considerados a base do Sistema Monetário Nacional e também chamados de instituições monetárias. Tranquilinho também essa questão. 3. Quanto ao registro das operações dos clientes, as instituições financeiras são obrigadas a mantê-lo. Então, essa questão aqui ela tem a ver com lavagem de dinheiro. Depois que o cliente ele finalizou a conta dele em um banco, ele sempre vai ter, o banco ele sempre vai ter que deixar durante 5 anos todos os dados desse cliente guardado. Tá? Então, integralmente, vai ter que identificar a pessoa, obviamente, integralmente, identificando o seu cliente, porque não faz sentido deixar sem identificar, não sei quem que é o cara. Aí vai que ele lavou dinheiro, eu vou descobrir depois que ele encerrou a conta, mas eu não tenho identificação. Não faz sentido. E pelo prazo mínimo de 5 anos.
Tá? Essas 3 a resposta, letra C. Número 4, então, o diretor de marketing de uma companhia listada na bolsa utilizou informações que ainda não foram divulgadas publicamente para operar e obter ganho com as ações da empresa. Ele utilizou informações que ainda não foram divulgadas, então ele tem uma informação privilegiada. Somente ele tem, ninguém mais sabe. E se ele tem uma informação privilegiada e ele usou isso para obter ganhos, ele cometeu um crime. Qual crime ele cometeu? O crime de insider trading. Lembra, insider dentro. Trading é negócio, é o cara que está negociando de dentro. Ele tem uma informação lá dentro que ninguém aqui fora tem. Isso caracteriza crime de insider trading. Beleza? Então, informação privilegiada, tranquilinha também essa questão. Vamos lá para o número 5. A taxa Selic Over é a taxa média de financiamento das operações com... Antes de eu ler aqui as questões, vamos explicar o que é essa taxa Selic Over. Lembra que uma instituição financeira, ela no dia, ela capta recurso e ela empresta recurso. E ela pode ser que nesse dia ela fique com o caixa dela no negativo, certo? Ela pode ficar com o caixa dela negativo. Só que pela regra, por lei, ela não vai poder deixar o caixa dela negativo. O que ela vai ter que fazer? Ou ela vai pedir dinheiro emprestado para o Banco Central, que é o emprestador de última instância, e se o Banco Central emprestar para ela, surge a famosa taxa de redesconto, mas esse não é o caso aqui da questão. Ou ela vai pedir dinheiro emprestado para uma outra instituição financeira, para um outro banco aqui. E quando ela pede dinheiro emprestado para esse outro banco aqui empresta recurso para ela, e ela dá como garantia dessa operação o título público federal, a gente diz que nessa operação que foi realizada no mercado interbancário, que é uma operação que tem compromisso de recompra e duração de 1 dia, surge a taxa Selic Over, tá? Over significa 1 dia, é a Selic de 1 dia. Então, basicamente, a taxa Selic Over é a taxa média de financiamento das operações com título privado, errado, título privado não é. Título público federal, certo. Registrado na CETIP, errado. CETIP é a Câmara de Títulos Privados. Hoje ela faz parte da B3, ela está lá dentro da B3, então também está errado. E aí sobra a letra D, título público federal, registrado na Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Perfeito. Então vamos lá para a questão de número 6. Chegamos ao cálculo do PIB na ótica das despesas, considerando que C é o consumo privado, I é o investimento, G são os gastos governamentais, NX são exportações líquidas, né? X menos M, faltou um parênteses aqui. Qual que é a fórmula do PIB? Você só tem que saber isso, basicamente. PIB é igual consumo mais investimentos mais gasto do governo mais, você pode colocar o NX, né, porque é o jeito que a questão está pedindo, ou poderia vir assim, mais, aí entre parênteses, X menos M, que é exportação menos importação. X é exportação, M é importação. O NX ele representa o saldo líquido dessa balança comercial aqui. Então, qual das alternativas tem essa fórmula aqui? Consumo mais investimentos mais gasto do governo mais saldo líquido da balança comercial. Letra C, tranquilo. Questão de número 7. Em geral, o retorno de uma aplicação financeira está inversamente relacionado com o seu. Então, o que o exercício está querendo? Ele está dizendo que quando o retorno dessa aplicação financeira sobe, qual variável cai? Ou vice-versa, porque é inversamente relacionado. Vamos ver. Quando o volume sobe, o retorno cai? Faz algum sentido eu falar isso? Não, então não tem nada a ver a letra A, tá falso. Ok. Quando a liquidez de um ativo sobe, o retorno cai? Vamos fazer aqui. Então, quando a liquidez de um ativo sobe, o que acontece com o retorno? Ele vai subir ou vai cair? Presta atenção no seguinte. Se o ativo ele é um ativo que tem muita liquidez, ou seja, ele é um ativo que facilmente você consegue converter ele em dinheiro, eu posso vender ele do dia para a noite, a qualquer momento eu estou vendendo. Eu consigo transformar muito rapidamente ele em dinheiro. Quer dizer que se ele tem muita liquidez, esse ativo ele vai ter menos o quê? Menos risco, concorda? Porque eu consigo vender ele a qualquer momento, é muito fácil transformar ele em dinheiro, então ele tem menos risco. Se ele tem menos risco, consequentemente ele tem menos retorno. Então a gente consegue verificar. Olha a relação inversa aqui, subiu a liquidez, cai o retorno desse ativo.
Não confunda com risco de liquidez. Quando eu estou falando risco de liquidez, se eu falar que aumentou o risco de liquidez, aumentou o retorno, porque a relação risco e retorno é diretamente proporcional. Enquanto um sobe, o outro sobe, enquanto um cai, o outro cai. Agora eu estou falando só liquidez. Então aumentou a facilidade de eu transformar meu ativo em dinheiro, reduz o risco dele. Reduzindo o risco dele, cai o retorno também. Então essa daqui, B de bola. Também tranquilinha, mas às vezes muita gente erra porque confunde a liquidez com risco de liquidez. As palavras são diferentes, os conceitos são diferentes. Perfeito? Beleza, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Eu peço, por favor, para que vocês deem um like e não esqueça, deixa o seu like aí. Isso é muito importante para mim. Compartilha com quem precisar, com seu amigo, sua amiga aí. E também se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho. Vai lá em cima, clica no sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ficar sabendo. Lembrando, segunda-feira eu trabalho exercícios da CEA. Terça-feira CPA 20, quarta-feira CPA 10. Então todo dia, toda segunda, terça e quarta tem exercícios novos aqui no canal para você estar acompanhando e te ajudar na hora da prova. Beleza? Então aguardo vocês na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.